falar da eleição de São Paulo, porque após o crescimento de Pablo Marçal, do PRTB, em pesquisas recentes, ministros do Palácio do Planalto passaram a ver chances reais do ex-coach, como a imprensa nacional tem chamado, né, vencer as eleições deste ano para a Prefeitura de São Paulo. Abre aspas. Ou alguém o destrói com todos os poderes dele, ou ele é competitivo, podendo ganhar, sim, a eleição, afirmou a coluna de, se eu não me engano, foi Guilherme Amado, lá do Metrópolis, sobre reserva o influente ministro de Lula que dá expediente no Planalto. Não vai dizer o nome, né? Obviamente. A avaliação dos ministros palaciano é que Marçal cresceu porque está ocupando o espaço do, abre aspas, bolsonarismo raiz. Inclusive, eu acho que eles assistiram o Jornal das 6, porque a gente passou a semana falando disso. O que poderá levá-lo ontem, né? Para o segundo turno contra Guilherme Boulos. Inclusive, eu vou passar... Judson, pega esse print aí da discussão de Pablo Marçal com Carlos Bolsonaro no Twitter, passa aí para Vinícius Cato colocar no ar. A Justiça Eleitoral determinou hoje também que Pablo Marçal exclui em até 24 horas, sob pena de multa, um vídeo publicado em suas redes sociais no qual ele insinua que Guilherme Boulos seria usuário de cocaína. O vídeo em questão, publicado nesta semana, foi feito em parceria com o suplente do deputado federal e candidato a vereador Daniel José do Podemos, que compartilhou o conteúdo em suas redes sociais. Eu acho que o Pablo Marçal conseguiu derrubar essa decisão. Já conseguiu uma nova decisão. Certo. Mas assim, me impressiona muito e tem me chamado muita atenção como a direita brasileira é burra. Mas é uma burrice patológica que vem, é orgânica. Porque assim, o PT vai fazer talvez 6 cidades, tudo, mas só tem uma eleição importante desse ano, que chama atenção em todo o Brasil. Chama-se São Paulo. E aí, Bolsonaro escolheu um candidato que ele não escolheu, segundo ele disse aqui. Ele disse aqui. Ele disse aqui. Eu escolhi um candidato que eu não escolhi. Aí escolheu. Aí depois ele vem aqui, aí diz que não queria escolher aquele, mas o outro era muito inteligente, um rapaz preparado. Aí o rapaz preparado diz, olha, eu tô... E Eduardo também elogia o rapaz preparado. O rapaz preparado diz assim, eu tô sendo apoiado pelo Bolsonaro. Foi ridículo dizer isso, porque obrigou, porque os Bolsonaro, eles vivem hoje sob a tutela do PL em relação a ter vida. Pior, eu acho que ele não falou nem diretamente isso, mas ele deixou claro que o PL tá com Nunes, mas os Bolsonaro me preferem. Pois é. Bom, mas o fato... Ele usou o vídeo, inclusive, mas os Bolsonaro tiveram que desmentir ele. Aí começou uma outra briga com trocas de agressões. De Eduardo, de Bolsonaro, de Pablo, mas não. Aí entra o fator Carlos, que Carlos, ele foi mais além de Narte. Ele disse que simpatizava com a candidatura da mulher do Novo. Que ela deu um show, inclusive, essa semana, numa entrevista. Ele disse, não, a candidatura, ou seja, já tinha um problema Ricardo Nunes, já tinha um problema Marçal, e Carlos entra e diz, agora, minha simpatia é por essa aqui. E aí... a Marina Helena, que ela também parece-me ser, apesar de ser do Novo, que eu tenho restrições gigantes ao Novo, mas parece-me que ela também é uma candidata bem interessante. Aí bem desenrolada. Eu sei que Boulos, Carlos Bolsonaro também foi atacar Boulos. E Boulos pediu o Pix do psiquiatra. Tem a imagem aí? Boulos não, Marçal. Pode colocar. Marçal pediu o Pix do psiquiatra. Tá aí. E ele deu. Olha aí. Acionarei a justiça através do meu advogado. Isso o Carlos Bolsonaro já respondendo, né? Acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos. Rapaz, aqui, devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal, e também para provar as inverdades em recentes oportunidades. Não posso deixar de tais desinformações criminosas sejam levadas adiante, prejudicando a todos, como temos visto há anos. Aí ele vem diz aí, ó. Independente que vá para o segundo turno, apoiarei quem seja contra Boulos. Ou seja, inclusive Marçal. Mas é maluco. Aí Marçal. Aí, baixa aí, Judson. Aí Pablo Marçal faz, manda o Pix que eu te mando o dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. Aí Carlos Bolsonaro vai e faz, opa, fala amigo, segue meu Pix,
um grande abraço e boa sorte Bem, na campanha. primeiro eu queria concordar inteiramente com a sua fala quando você abriu chamando de burra a direita brasileira. Ela é Rapaz, realmente muito e eu burra. achei muito Porque, parecida só pra com o fechar jeito o de Carlos comentário. Eu imagino o Carlos Bolsonaro falando exatamente igual a você. Assim, a voz, a entonação, assim, meio aquela agoniada. mas aí- meu comentário é só o seguinte: calmo. é que só a esquerda tem um candidato, que ninguém tem dúvida quem é. É Boulos. E não é o PT que vai ganhar. O Boulos é do partido, mas Boulos ganhando é uma vitória pessoal de Lula. De Lula. Porque o Lula apostou contra o PT. Porque, então, ó, assim, enquanto isso, tá Boulos todo compacto e tá a direita esfrangalhada. Meus amigos, eu deixa- terminar o meu raciocínio, Sim. porque assim, Diga aí, Renato. é burra porque só a burrice para explicar como é que se perde a presidência para um partido que estava muito implicado em corrupção e perdeu a presidência. Assim, foi tanta burrice que perdeu. Por que o Pablo Marçal está conseguindo subir tanto? Porque ele está se conectando com o que eu vou chamar de órfãos de bolsonarismo. O Bolsonaro, ele tinha uma personalidade agressiva, ele conseguia falar muito bem nas redes com essa audiência. E a gente tem visto, eu vi aqui um homem medindo palavras para falar, coisa que o Marçal não faz. O Marçal não está medindo palavras, o Marçal tem uma linguagem mais direta, às vezes agressiva, que conecta com um público que o Bolsonaro fazia e deixou de fazer. E para o bolsonarismo é ainda mais difícil, porque se atacar o Pablo Marçal vai ser visto como sistema, o que de fato é. Bolsonaro é sistema. As pessoas que votam nele hoje é muito mais por ser anti-Lula, anti-PT, do que pelo que ele resgatou dessa coisa do conservadorismo que o Marçal está começando a capturar de maneira muito eficiente. Há um dilema. Criticar Marçal para o bolsonarismo é se alinhar ao sistema. E, no fundo, essa frase do ministro de Lula, ele tem que ser destruído, a família Bolsonaro concorda inteiramente, porque Marçal passou a ser uma ameaça para o que o bolsonarismo conquistou até aqui. E o pior, sabe o que é? É porque chegou a um ponto, a gente estava até conversando, né, Renato, antes de começar o programa, chegou a um ponto que para a família Bolsonaro ficou muito difícil, porque se Ricardo Nunes não for para o segundo turno, inevitavelmente os Bolsonaro vão ter que apoiar Pablo Marçal. É Porque isso. não vai abrir Vão ter mão, que né? engolir num prato que estão vomitando. Eu gostaria- Exatamente. E o pior é porque, assim, pelo que me parece, eu não sou especialista em imagem e tudo mais, mas pelo que me parece, Pablo Marçal tem conquistado as pessoas justamente, inclusive, por falar também besteira. Sim. Até porque quando o Bolsonaro começa a fazer aquele discurso mais engessado e Pablo Marçal vai e dá uma arrogância ou um comentário machista ou um comentário que possa soar homofóbico, aí as pessoas vão e falam, tá aí. O cara não odeia homossexual não, mas ele também fala uma besteira que possa ser homofóbica. Ele também não odeia as mulheres não, ele enaltece as mulheres, mas ele também faz um discurso que pode ser sim machista. Então eu acho que essa plausibilidade de Pablo Marçal acaba tendo uma identificação muito maior com o eleitor, principalmente o eleitor paulista, né? Meus amigos, olha só. Essa semana toda foi uma loucura nos grupos de direita, nas redes sociais, e eu tentei sair para fazer uma leitura um pouco distanciada, porque já que eu estou dentro desses grupos, eu estou uma catarse. Primeiro porque é o seguinte, diferentemente da esquerda, a direita não aceita nada que venha de cima para baixo. Você tem que ter forma, conteúdo, você tem que parecer, não só ser, mas você tem que parecer ser de direita. Quando escolhem, como o próprio Bolsonaro disse aqui, sentado aí, onde o Gustavo Negreiros está sentado, disse que ele perdeu para Valdemar, ele acabou por destruir Nunes, porque ele mostrou, Nunes não tem forma, inclusive, teve uma reunião recente, onde Nunes se reuniu com Kassab, com outros aliados, todos da base de Lula, e não aceitou que nessa reunião tivesse os bolsonaristas, o que levou a uma crise. Aí veja a seguinte situação. Quando agora, impossibilitado de conseguir fazer com que a direita vote em Ricardo Nunes, os
os bolsonaristas, os influencers, aqueles mais chegados da família Bolsonaro, estão pedindo voto para a Marina Helena do Novo. Mas essa intenção não é que a Marina Helena vá para o segundo turno. É porque, tirando o voto do Marçal, consiga ainda levar o Nunes para o segundo turno. Imagine a maior tragédia que pode acontecer para a direita em São Paulo, é um segundo turno entre Nunes e Boulos. Por isso, as pessoas, a direita, diferente da esquerda, que engole tudo do que o seu chefe diz, a direita foi caçar tudo nas redes sociais, o famoso print, alguma coisa da Marina Helena para desconstruir. E agora, no final da tarde, pegaram um print da Marina Helena falando uma crítica a Bolsonaro, envolvendo Bolsonaro no tal caso das rachadinhas. Pegaram o print e jogaram. Esse print aí está servindo como um todo. Nessa confusão toda, eu vejo Marçal surfando no povo. Imagine que essas brigas de redes sociais, muitas delas não conseguem chegar no povo. E Marçal conseguiu já chegar na população, inclusive população pobre, de periferia. Tanto é que não foi só o Nunes que caiu. O Boulos caiu, como eu disse aqui, que ele ia tirar voto do Boulos. Ele tira voto do Boulos no jovem pobre de periferia que pega ônibus, que tenta buscar um lugar na vida, que é revolta. São duas coisas que levam as pessoas mais humildes a mudar o voto: revolta ou dependência. São as duas coisas que levam, e é o caso no quesito da revolta, as pessoas estão catalisando em Marçal a revolta contra o sistema. Então ele vai atropelar essa eleição.